A situação de Augusto Melo parece que nas últimas horas se agravou, tá? A gente vai trazer aqui a situação e também vamos reagir a um vídeo, tá? Onde demonstra ali que o Augusto Melo parece que está cada vez mais nas cordas, fazendo uma comparação com o boxe, claro, né? Então, será que ele ainda vai ter reação, né? Será que a verdade vai aparecer? Será que tudo isso vai ser liberto, né? É a pergunta que o torcedor do Corinthians faz hoje aqui, com certeza, né? Ninguém quer ver mais tanta confusão. Os torcedores, sim, querem um Corinthians cada vez mais forte. Mas me diz aí, torcedor, já deixa aqui nos comentários, já no início desse vídeo, tá? Você acredita na inocência do Augusto Melo ou você acha que é um complô para derrubar o presidente? Bom, aqui está abaixo a parte dos comentários, eu quero interagir e também quero conversar com você ainda nesse vídeo aqui abaixo, tá? Vamos trazer aqui muita situação aí, muita repercussão interna de bastidor e também os comentários aqui da nossa situação e da nossa opinião, beleza? Você já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, você está no canal Camisa 99, onde a gente traz todos os assuntos do Corinthians e também do futebol. Vem comigo, que a partir de agora é muita informação na sua tela. Vou mostrar um vídeo aqui realmente que vai deixar, né? Um vídeo que vai deixar, no mínimo, você pensativo. Agora vamos para as notícias aqui, olha, sem perder tempo, tá? Porque o vídeo é muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a parte interessante que vai acontecer nas próximas horas, tá? Olha, a defesa de Augusto Melo, presidente do Corinthians, confirmou sua presença no depoimento, né? Marcado para esta quarta-feira, às 14 horas. Sobre o caso Vai de Bet. O advogado, né, Ricardo Cury, né, compareceu à delegacia nesta terça-feira, garantindo que o presidente comparecerá, apesar da justiça ter negado o pedido de adiamento, né, feito pela defesa. A solicitação, né, de adiamento foi feita pela falta de acesso completo ao inquérito policial, né? A Polícia Civil já considera o caso pronto para ser concluído e aguarda apenas o depoimento de Augusto Melo, que será o último do trio investigado, né? E na segunda-feira, Marcelo Mariano e Sérgio Moura já apresentam depoimentos como investigados, ao contrário dos dois funcionários do clube que foram ouvidos como testemunhas. Pessoal, a situação tá bem complicada, tá? Porque os bastidores aí estão pegando fogo e tem muita gente aí questionando como isso vai acabar. Mas deixa eu trazer aqui na tela, tá? O grande torcedor do Timão, tá? O Kaká, ele fez um comentário que, no mínimo, vai deixar você pensativo. E eu quero colocar na tela aqui agora para a gente poder ouvir e depois fazer, claro, os nossos comentários também. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa teu like aí e vamos pro vídeo. A partir de agora, vamos ouvir aqui. Bom, senhores, o que eu tenho para falar para vocês? Desde o começo, não é fácil, tá? Falar uma coisa para vocês, não é fácil tentar entender exatamente as coisas que acontecem no Corinthians, quem é do bem e quem não é, quem tá do lado da coisa certa e quem não tá, quem corre pelo certo e quem não corre. Não é fácil. Mas não é muito difícil também. Não é muito difícil também. Chega uma hora que dá para entender. No começo é difícil encaixar certas peças. Com o tempo passando, as coisas vão ficando óbvias, tá? As coisas vão ficando um tanto quanto óbvias, você vai vendo qual história bate e qual história não bate. Eu defendi, sim, Augusto Melo aqui no canal. Mais do que isso, fiz campanha, torci para que ele ganhasse, porque do outro lado era André Negão. Para mim não dava. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria a mesma coisa. André Negão não dava. Um ex-bicheiro que até baleado já foi, pelo amor de Deus. Um cara que mal fala sabe, uma vergonha. E homem da renovação e transparência, homem do grupo que estava lá dentro, do grupo que nós queríamos tirar, até para enxergar a situação do clube. Era fundamental que o Augusto Melo fosse eleito. Era fundamental. E ele foi eleito. E a gente torce para quê? Para ele praticar o certo, para ele fazer aquilo que nós esperamos dele, para ele de fato cumprir com as suas promessas, para ele de fato modernizar o clube, para ele de fato acabar com práticas lesivas e safadas e vagabundas. É isso que a gente esperava. É isso que eu esperava. Quando vem o primeiro escândalo, e qual foi o primeiro escândalo? Da Vai de Bet. Vamos recordar então. O Corinthians fecha o maior contrato da história, 360 milhões com a tal da Vai de Bet por 3 anos. Legal, do caralho. Depois a gente fica sabendo que tinha um intermediário na história. Eu falei, ok? Na época eu e muitas pessoas falamos isso. Normal. Normal que tenha um intermediário. É normal que empresas, inclusive, queiram que haja um intermediário para ter certas... Enfim, eu não consigo entender isso. Mesmo na época eu falei, não consigo entender o Corinthians não ligar direto para Vai de Bet e falar, Vai de Bet, firmeza, Augusto Melo aqui, vamos negociar? Eu não consigo entender por que tem que ter um intermediário. Mas ok. Vamos que vamos. Passa um tempo e a gente descobre que a empresa que foi escolhida para ser intermediária
é uma empresa chamada Social Media, não sei o quê. Beleza. Ok. Essa empresa deve ser experiente, essa empresa deve viver disso. Essa empresa já deve ter expertise, já deve saber como é que funcionam as coisas, né? Não. Descobrimos que não. Que essa empresa tinha sido fundada no ano anterior, nunca tinha feito nada desse tamanho. Pô, estranho. Por que uma empresa que nunca fez isso ganhou um contrato que vai pagar para eles ao longo dos 3 anos 25 milhões de reais? Que o Corinthians vai pagar. Beleza. Aí você vai ver, é pior. Essa empresa é do tal do Cassundé. E quem é Cassundé? Amigão do nosso do nosso diretor de marketing, que é o Sérgio Moura, que o Augusto acabou de colocar lá. Pessoal, porra! Qual parte vocês não entenderam? Querem um desenho de novo? Quer que eu faça um desenho igual eu fiz da outra vez? Que loucura isso! Não, vamos esperar a polícia. Tá bom. A gente pode esperar a polícia, podemos esperar a polícia denunciar ou não, mas a essa altura, vocês no mínimo colocaram o pé atrás. Porra! Será que é esquema do Sérgio Moura com Marcelinho Mariano? Pode ser. E o Augusto não sabia de nada? Pode ser. Você consegue acreditar nisso? Eu não consigo. Se eu sou presidente do Corinthians, você pode ter certeza que subalternos meus não vão conseguir inventar uma empresinha de fundo de quintal para levar 25 milhões, sem que eu saiba. Percebem como tem que ter uma boa vontade excessiva para não enxergar certas coisas? Ali eu coloquei meu pé atrás, falei, vamos esperar, mas tá esquisito. Tá esquisito. Na sequência disso, o Yunque Lee, que agora está sendo acusado, mandou algumas orientações para Augusto. Lembra disso? Ele falou, afasta Marcelinho Mariano, afasta o Sérgio Moura e mais alguma coisa lá. O Sérgio Moura saiu para se defender, falou que ia processar um monte de gente, até hoje não fez isso. Marcelinho Mariano continuou lá. E o Yunque Lee falou, tô fora. Pelo jeito não saiu fora a tempo, né, Yunque Lee? Parece que sobrou para você, mas enfim, vamos ver. Passou um tempo, a gente viu que o Rosala também saiu. Marcelinho Mariano entrava na sala do Rosala para mexer nas coisas do Rosala, na gaveta do Rosala, para mandar fazer pagamento que o Rosala não tinha autorizado. Porra! Você começa a colocar um pé atrás. Será que é só incompetência? Será que é só falta de habilidade? Ou será que é safadeza? Essa é a grande pergunta que todo mundo quer saber. E o Augusto surfou durante muito tempo nessa onda. Ah, eu sou apenas um cara atrapalhado. Ah, eu sou apenas um cara bem intencionado, mas que acaba sendo enganado por pessoas maldosas. Eu nunca fui nessa linha. Eu sempre tive dificuldade de comprar essa ideia. Pra mim, difícil, né? Não sou tão ingênuo. E o tempo vai passando. A coisa fica tão feia para o Augusto, começa a se falar impeachment, e eu falava, traz um CEO, Augusto. Traz um CEO. Traz um cara profissional, coloca esse cara profissional para trabalhar aí. Profissionaliza o clube, tira o teu da reta. Você vai entrar para a história como o cara que deixou o Fred Luz trabalhar e fazer um grande trabalho. Parabéns, Augusto. Como te parabenizamos por deixar o Fabinho Soldado trabalhar. Aí chega o Fred Luz. E o que acontece? Fred Luz não trabalha. Fred Luz não conseguiu trabalhar. Fred Luz tentou mexer na base, não conseguiu. Tentou mexer no contrato da Wanfei, não conseguiu. Tentou no estacionamento, não conseguiu. Tentou fazer várias coisas, não conseguiu. E pediu o chapéu. Enquanto isso, o Augusto falava, não, eu tenho reuniões sempre com ele, tá tudo bem. Ali você começa a ver que o cara mente. Porque não é o que o Fred Luz falou pra mim. Você começa a ligar os pontos, você começa a ver as coisas. Coisa que muita gente já te falava antes, mas você falava, não, peraí, quero ver com meus próprios olhos. Quero eu ter essa certeza. Fred Luz foi contratado para ser um CEO de mentirinha. Álvares e Marçal, de fato, faz um bom trabalho lá tentando ajudar o Pedro Silveira na figura do... Sempre que eu vou falar o nome do Lavieri, eu esqueço o primeiro nome dele. Mas o Fred saiu fora. O Fred saiu fora. E eu, essa altura do campeonato, senhor, eu já perdi a fé. Confesso para você, já perdi a fé. Mas piora. Porque chega o final do ano, você percebe que existe uma movimentação no Corinthians para trocar os parceiros ali de tiqueteria que eles falam, que é o Anfen que faz o fiel torcedor, é Catraca, é o Facial, beleza. Aí eu começo a ouvir. Kaká, ele vai colocar a BWA lá dentro. Ele tá de brincadeira. Aí eu vou descobrir, né? Vou tentar descobrir quem é a BWA, vou ouvir várias pessoas. E o que eu ouvi é assustador. O que eu ouvi da BWA, eu nem vou repetir para vocês, que eu já falei várias vezes, é assustador. Todos os processos do Bruno Balsimeri, tudo que a BWA já fez, enfim. Eu já disse, inclusive, que dizem, supostamente, que a BWA tinha até galpão no Rio de Janeiro para falsificar os próprios ingressos que eles faziam na época lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, enfim. Supostamente, foi o que me falaram. Que a coisa é feia. Fiquei louco com isso. Isso é a prova provada de que o Augusto não é apenas um cara mal orientado, que ele é safado. Se ele de fato insistir em colocar a BWA lá dentro, ele é safado. E eu tô desesperado para ver isso acontecer, torcendo para que não aconteça. Final do ano, levei esse meu desespero para uma pessoa graúda lá de dentro. E essa pessoa graúda falou para mim, é verdade, não vai acontecer porque eu brequei. Eu brequei. Essa pessoa me falou. Não vai ter BWA aqui dentro. E ufa. Ticket Hub, BWA, chama como vocês quiserem. Ou seja, eu tinha certeza que alguns adultos ali dentro salvavam a pele do Augusto. Apesar do Augusto fazer certas coisas, que pelo menos duas pessoas ali dentro estavam cuidando dele. Muito bem.
Vaza o quadrinho do Munhoz. A Request for Proposal do Munhoz. E todo mundo viu ali quais eram as empresas sérias, bem ranqueadas e quais não eram. To Go Bank e Ticket Hub eram as duas últimas. Era com essas que o Corinthians queria fazer negócio. O dono da To Go Bank foi preso. Tá preso. E olha que avisaram ele. Tem gente que tem amigo meu, que eu sei que frequenta lá dentro, que falou pro Augusto: você tá de brincadeira. A To Go Bank tá sendo investigada por lavagem de dinheiro, por associação com crime organizado. Vocês estão loucos. Para nossa sorte, o cara foi preso. Se não era capaz, a To Go Bank tá lá dentro. Mas isso é outra história. Mas continuou com a Ticket Hub. O papo continuou. E esse ano voltou com força. E mais uma vez eu não acreditei. Falei, não é possível. Aí você vai descobrir. É exatamente isso que eles estão tentando. Enfim, é assustador. Eu trouxe isso tudo para vocês e estourou o escândalo do Queiroz. Ou seja, o Queiroz resolveu falar, explicou tudo para todo mundo, mostrou que ele tinha feito uma concorrência, que ele tinha conseguido preço melhor, que ele tinha conseguido diácono facial e que mandaram ele embora. Porque ele fez a besteira de não assinar com quem deveria ter assinado. A essa altura do campeonato, senhor, de que lado vocês acham que eu tô? E aí eu caí na besteira, veja só de falar, eu acho que o Tuma tinha razão. Pronto. Vendido, filha da puta, você é amigo do Tuma. E um monte de amigo me ligando e falando, cara, cuidado com o que você tá falando. Você tá ferrando com a sua reputação. As pessoas vão perder, você vai perder a sua credibilidade. E eu falei, olha, fodam-se. Fodam-se. Se o Tuma é autoritário, se o pai do Tuma era amigo de torturador, se o Tuma é isso aquilo, eu quero que se foda. O Tuma tem razão nas coisas que o Tuma sabe, nas coisas que o Tuma tá falando, e nas coisas que ele tá tentando impedir que aconteça ou não. É esse o ponto. É esse o ponto. Polêmica total, hein? O Kaká detonou aí, fez diversos questionamentos, mas claro, quero saber a tua opinião. Augusto Melo, tá indo no caminho certo ou no caminho errado? Quero saber a tua opinião aqui. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e claro, deixa o seu like. Até daqui a pouco.